Olá, eu me chamo Jéssica Grassi, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Sou bolsista da CAPES e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea, o GPIC, e também da rede CTI-DC, onde as minhas pesquisas elas têm se voltado atualmente para a área da segurança e defesa cibernética, particularmente sobre capacidade cibernética, poder cibernético e também sobre cooperação sul-americana. O que eu quero apresentar aqui brevemente é sobre um artigo escrito conjuntamente com a professora Daniele Aires e que vai ser publicado no dossiê da Revista Brasileira de Estudos de Defesa, que inclusive eu já deixo aqui o convite para quem tiver interesse acessar a revista e ler o nosso artigo. O artigo ele foi escrito entre 2019 e 2020 e no nosso estudo nós partimos da observação de que o espaço cibernético tem se tornado nos últimos anos cenário central da dinâmica securitária dos estados e que as infraestruturas críticas passaram a ser alvo dos ataques cibernéticos que, apesar de não envolverem uma violência direta, podem causar danos efetivamente sérios para as sociedades e para os estados. Então, partindo disso, a pesquisa foi desenvolvida buscando discutir sobre esses novos moldes de atuação estabelecidos diante de ações ofensivas e defensivas no ciberespaço, buscando compreender algumas dinâmicas envolvidas diante das potencialidades de cenários de ciberguerra. Então, a pesquisa ela tem como ponto de partida perspectivas conceituais, levando em consideração que muitos dos conceitos que envolvem o ciberespaço, inclusive o conceito de guerra cibernética, acabam sendo usados sem uma precisa delimitação, sem uma precisa conceitualização, o que leva inclusive a divergências entre os estudiosos e pesquisadores da área quanto à existência ou à possibilidade de ocorrência de uma ciberguerra. Além disso, partindo também da observação das crescentes vulnerabilidades e também que os principais atores estatais têm desenvolvido estratégias específicas para lidar com essas dinâmicas e esse fenômeno conflitivo do ciberespaço, e também pensando que o Brasil é um dos países do mundo que mais sofre ataques cibernéticos, nós observamos a necessidade de investigar como que o Brasil vem inserindo essa temática na sua política de defesa e como tem lidado com as possibilidades estabelecidas nesse novo espaço de atuação e com essas crescentes vulnerabilidades. Então, nós buscamos compreender, no segundo momento do artigo, e essencialmente a partir dos documentos de defesa do país, como que o Brasil vem construindo sua ação na esfera da defesa cibernética e para a proteção de suas infraestruturas críticas, para entender as suas pretensões estratégicas em relação a uma possível ciberguerra. No final, então, nós conseguimos trazer no nosso estudo alguns dos principais conceitos discutidos ao se abordar a cibernética nas relações internacionais, buscando deixar claro como que a guerra cibernética deve ser compreendida e diferenciada dos demais ataques cibernéticos e demais ações no âmbito do ciberespaço. Nós também exploramos fatores que poderiam levar um ataque cibernético a desencadear uma ciberguerra, observando dificuldades que são enfrentadas em termos de regulamentação das ações e do comportamento dos atores no âmbito cibernético, já que não existem regimes e instituições internacionais que regulamentem efetivamente o comportamento dos atores no ciberespaço. Então, no final, nós defendemos que uma guerra cibernética não existiu efetivamente, embora ela possa vir a ocorrer no futuro, mas que o que parece mais claro e mais provável é que os recursos cibernéticos que já vêm sendo utilizados em operações militares passem realmente a ser utilizados conjuntamente como ferramentas cinéticas em operações de guerra. Então, a guerra seria um fenômeno híbrido e não inteiramente executado no ciberespaço. Por fim, também nós identificamos alguns avanços obtidos pelo Brasil nessa questão, em termos de
documentos que foram tomando forma e estão tomando forma em organismos como o Comando de Defesa Cibernética, a Escola Nacional de Defesa Cibernética, mas também algumas dificuldades que ainda imperam em termos de orçamento destinados ao setor, em termos de documentos, em termos de governança nacional e também em termos de integração entre os setores governamentais, empresas e academia diante do modelo da tríplice hélice. E também outras questões que envolvem também esses avanços e essas dificuldades brasileiras. Por fim, para finalizar, eu queria ressaltar, novamente, que é fundamental nós termos em mente que o ciberespaço se tornou um elemento central nas relações internacionais no século XXI, principalmente se levarmos em consideração que nas novas dinâmicas geopolíticas, espaço e poder tornaram-se informação e poder, e que, inclusive, as novas ameaças cibernéticas vêm crescentemente tendo a capacidade de afetar mais diretamente o cotidiano dos civis, podendo desencadear riscos reais às populações, o que demanda cada vez mais pensar na segurança das infraestruturas essenciais para o funcionamento dos estados, de propor discussões políticas, investimentos e desenvolvimento de pesquisa, aperfeiçoamento tecnológico, capacitação dos recursos humanos, militares e civis para atuar nessa área, com uma maior necessidade de uma visão multidisciplinar para o setor cibernético. Então, torna-se necessário refletir sobre a atuação dos estados visando construir ou aumentar suas capacidades cibernéticas. Mas, para além de pensar as dinâmicas que envolvem os conflitos no ciberespaço, que é uma temática que vai continuar a ser central nesse âmbito, eu acredito ser necessário direcionar nossa atenção também para os processos de governança internacional, para a dinâmica diplomática da segurança cibernética e para a construção da confiança entre os atores. Nesse sentido, então, vai ser fundamental pensar em dinâmicas cooperativas que, enfim, possam auxiliar na superação de dinâmicas e dificuldades, que muitos países, principalmente no sul global, ainda enfrentam, em termos de construção de suas capacidades cibernéticas. Então, a necessidade de desenvolver parcerias, articulações possíveis entre atores e setores, sempre levando em consideração o modelo da tríplice hélice. Ressaltando novamente aqui o papel central dos institutos de pesquisa para ampliar a base de conhecimento especializado, auxiliar nas discussões tanto políticas quanto técnicas para esse setor. E por fim, ainda são necessários melhores fundamentos conceituais, teóricos, nas áreas da cibersegurança e ciberdefesa, que nos permitam um melhor entendimento sobre os fenômenos envolvidos e seus impactos em termos de segurança e defesa para os países. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigada e, novamente, deixo o convite para acessarem a revista da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e conferir o nosso artigo e também os demais trabalhos do GPIC e da rede CTI-DC.